Prosa de palhaço. Já já vou chamar meu amigo Joel para entrar. Boa noite a todos. Só tô dando um tempinho pro pessoal entrar. Vou chamar o Joel daqui a pouquinho, ele tá aguardando já. Hoje é uma conversa a respeito de palhaço, a respeito de arte, enfim, toda quinta-feira vai ter uma prosa para falar principalmente de palhaço, que é a minha área, e a área de pesquisa de várias pessoas, né? Então hoje a prosa é com o Joel, ele está lá em Portugal, agora em Portugal são 11 horas da noite. Ó, o esforço dele. Aguentou firme aí. Boa noite, Puntileia, Ishikawa, tava falando com a Cris agora, né? Michel, Sabrina, Catarino, Bidi, boa noite a todos vocês, obrigado por vocês estarem aí. Eu acho que vai ser bem legal. Pois é, Catarino, tem que ficar bonitinho, né? Saudades também, vamos lá, chamando o povo para entrar. Eu vou convidar o Joel daqui a pouquinho. Muito bem, gente. Fabi, tudo bem? Nelson, Renata, muito bem, gente. A Julie Pop, vamos ver aqui. Outra coisa também, eu sou novato de Instagram. Tô aprendendo a mexer nessa coisa ainda. Catarino é um dos que está aqui. Logo, logo a gente vai conversar aqui também, viu, Catarino? Você tem várias histórias. A gente precisa falar para as pessoas dessas histórias aí. Ah, Michel, isso nem minha mãe fala mais, cara. Não adianta, isso é mentira. Eu não tô mais lindo. Fabi, saudades também da Santa Casa. Caramba, né? Tudo parou, a vida parou, congelou e a gente, sei lá o que vai voltar. Mas o nosso trabalho é dentro de hospital, é um trabalho de relação com crianças, adultos, pacientes, com toda uma comunidade, né? Eu imagino que o hospital, os enfermeiros estão sofrendo demais com toda essa coisa, as famílias, né? São pessoas tendo alta também, isso é ótimo, mas também tem pessoas que não estão bem, tem mortes, né? Então, é uma situação bem delicada. E o Joel tá lá em Portugal, eu acho que eles até voltaram a trabalhar. Tô esperando ele entrar aí, que ele não apareceu ainda. Biana Cookies, muito bem, seja bem-vinda. Vilma, minha mãe chegou aí. Você viu? Ah, Catarina, bem lembrado. Essa luz aqui, eu preciso agradecer essa live a Cris que fez essa iluminação aqui. Eu não sou tão inteligente para fazer essas coisas não, cara. Isso aí quem fez foi a Cris, ela estuda esse tipo de iluminação, enfim, ela fez teatro, né? Então uma das pesquisas dela é iluminação, então tá bem bonito. Obrigado, ela vai gostar de saber disso. Dudu, Alexandre, Martini, tudo bem, Alexandre? Aqui em São José recebemos muitos palhaços, ficamos de frente com o hospital aqui. Minha mãe e irmã vão fazer o curso, é um lindo trabalho. Obrigado, Sabrina. Isso é importante. Para fazer trabalho de palhaço é importantíssimo estudar palhaço. Hoje a gente vai falar um pouco disso, inclusive. Deixa eu só ver o Joel aqui, onde é que ele está. Ele falou que está aguardando, não sei lá, né? Eu vi que vocês têm uma cafeteria, né? Tá funcionando também? Tá tudo parado em São José? A gente aqui em Limeira algumas coisas estão funcionando. Hoje se decidiu fechar de novo o comércio e vai reabrir dia 5 de julho. Então, muito complicado, sabe? Isso, chama elas porque a prosa com o Joel vai ser muito boa. O Joel tá aqui, agora ele entrou, deixa eu chamar ele aqui. Diretamente de Portugal, ele tá até com sotaque já, ele nem fala português mais direito. Eba! Olá, Boa noite, Joel. Aí mais noite ainda, né? pois é, agora cá são 11h02. 11 e 2.
Muito Mas, bem. A gente aqui, 19 horas. é isso. Joel, primeiro, muito obrigado de ter aceitado esse convite. A gente conversa muito por WhatsApp, às vezes liga um para o outro para prosear, né? Eu acho ótimo ter amigos, você é um amigo que eu tenho também. Quando você esteve em Araras aí no fim do ano passado, certo? Ou foi começo do Em ano? Agora eu agosto, estou meio agosto perdido do no ano tempo. passado. Foi em agosto? A gente se encontrou, foi um dia muito legal. Putz, foi uma delícia passar o dia com você ali. Então, eu quero primeiro que você se apresenta, Joel. Fala quem você é, o que você faz, enfim. É com você. Pronto, eu vou ser breve porque tem muita história. Bom, minha profissão é ator, palhaço, dançarino e senador também. Eu fui um senador porque tive um curso, também pela minha experiência de todos esses anos entre ator e palhaço, né? Bom, então eu comecei, na verdade o palhaço surgiu, mas vamos lá, eu comecei a fazer teatro em 95. Na verdade eu comecei em 94, 95 foi quando eu comecei a primeira companhia de teatro de Araras no Centro de Pesquisa Teatral CLAC. E lá eu comecei como profissional, tive a sorte de começar como profissional e ser uma primeira peça Santo Inquérito de Dias Gomes e também tínhamos também ensaio de investigações com frequência. Depois a gente montou um alto de Natal e aí nós fizemos esse alto de Natal que entrava dois palhaços, eu e um outro parceiro ator. E aí voltando para trás, e aí eu descobri, teatro, palhaço, não sei o que era palhaço e tal. E aí eu volto agora para trás, que a minha infância foi ver circo. A minha infância Ô, toda Joel, era ver circo. tem um E pessoal falando que o seu som está um pouco baixo. Vê se como que você é? consegue aumentar o volume. Tem um pessoal falando O que o meu? som está baixo, o seu. É isso. Se você puder ou falar um pouquinho mais alto, que eu não sei se a Jasmine já está dormindo também, ele tem uma filhinha Não, pequena. eu tenho que falar mais alto. Pois, vou falar mais alto. Não gosto muito, mas pronto. Então, não sei de onde que eles pararam. Bom, então, eu tive uma infância a ver circo, né? Isso não é um conto de fadas, assim, no sentido de ponto de vista, eu não invento isso, eu não estou inventando isso, porque eu já vi gente inventar, já ouvi histórias assim. Então, não é uma invenção, eu via mesmo circo, que era a única coisa que eu via mesmo. Eu fugia de casa sem sair, escondido da minha mãe, já cheguei a sair da escola para ir ver circo. Então, eu não tenho lembrança dos nomes do circo que eu vi, mas eu tenho quase a certeza que eu vi todos os circos que existiam na altura nos anos 60, 70, até 80. Então eu vi circo todo tipo, circo de tourada, circo pequeno, circo grande, circo imenso, circo show, eu vi tudo. Então eu ia como criança, eu varava mesmo embaixo do pano mesmo, literalmente, porque eu não tinha dinheiro, era muito moleque. Eu já cheguei a ver de gelé em circo, e tem muitas histórias aí. Pronto, para ver o palhaço, eu queria ver o palhaço. E aí eu via tudo, né? Via todos esses cantores de sertanejo, que tinha mesmo sertanejo da altura, e vi. Enfim, então tive toda essa infância. E depois, quando comecei a fazer teatro, como está falando, foi um resgate, foi uma memória inconsciente que despertou. E aí, depois, quando parei, tive um ano de teatro de folga, assim, que o encenador que eu trabalhava, o diretor foi para a Itália, ficou um ano, e nesse tempo fui trabalhar, aí depois eu casei, fui trabalhar na prefeitura, trabalhei um ano na gráfica da prefeitura, e eu estava minha coisa era teatro. E aí eu descobri que eu larguei, depois eu comecei a trabalhar em lojas, fazer animação para lojas, em cima do perna de pau do Anda, né? E as pessoas falavam, oh, palhaço, seu palhaço, palhaço. E eu não conseguia ainda associar, porque eu tinha acabado de fazer teatro, muitos anos, teatro. Então, para mim, ainda era um ator atuando. E, mas na verdade era palhaço, as duas coisas. Pronto, e depois disso apareceu o circo na cidade, comecei a frequentar, fui duas vezes, assim, vi de longe, aí depois eu fui e falei com eles,
Era a família da, eu não me lembro o nome, faz muitos anos, e eu tenho uma coisa que eu vou me esquecendo das coisas, não é Alzheimer, eu esqueço mesmo para limpeza. O HD lota, É, você já deleta o arquivo, né, João? como que é? O HD lota, você deleta o arquivo, deixa para lá e toca a vida. Acabou Ah, esquecendo isso. do nome, tá tudo bem. Ô Joel, e você nesse circo. Tá cortando, Oi? Tá picotando? tá cortando. Esse Agora, circo, o circo que você. circo Esse fantástico circo que que eu você fiz. falou. Isso. Você começou a trabalhar nesse circo, é isso? Sim, trabalhei nesse circo, ele estava na cidade, então eu fiquei viajando na cidade. Depois que ele era um circo que ele estava querendo ficar na cidade. Então eu viajei para vários bairros da cidade. Depois eu fui trabalhar em outro circo, que eu viajei para outras cidades também. Né? Aí já era um outro circo. É, E isso em esse, Araras. esse primeiro circulando dentro de Araras, nos bairros de Araras. Fiquei vários tempos. Eu era casado nessa altura ainda e ficava viajando. Então eu tinha um limite que eu tinha que controlar de não ir muito distante, mas eu ficava trabalhando por ali. Então, Uhum. depois disso, eu vou, fui estudar teatro. Depois da temporada do circo, resgatei tudo isso. Aí fui estudar teatro no Conservatório Carlos Gomes de Campinas. Cheguei em Campinas, desempregado, tive que mudar para lá com a família, que era família casada, não era família ainda, era só duas pessoas. E fui trabalhar na feira hippie que tinha lá, comecei a fazer estátua, porque eu já tinha feito isso em Araras, como estava vivendo só disso, palhaço, artes e essas coisas. Fui fiz estátua viva na rua, na feira, e foi o primeiro. Depois dali foi vários anos. Aí depois eu queria fazer algo que, não, que era mais livre ainda do que isso. Aí foi que eu comecei, aí eu viajei em 2005, vim primeira vez na Europa, então eu fui na Alemanha, em Áustria, fiquei na Áustria e comecei a me apresentar na Áustria, com a minha malinha, uma coisa, eu tinha um número e inventava outros. Eu fazia lá 15 minutos, 10 minutos. Depois eu fui para a França, na França eu fiquei meio que nas montanhas da França, nos Pirineus, um tempo. Eu fui com uma namorada austríaca na altura, 2005. Depois eu fui para Colônia, depois eu apresentava lá na rua de Colônia. Depois de Colônia eu fui para o RIAC, o grande festival de teatro de rua da França. Fiz lá também. Depois eu voltei para o Brasil, comecei fazendo no Centro de Convivência em 2005 e 2006. Em 2007 fiz um projeto para a prefeitura, que estava lançando um projeto, e eu tinha um espetáculo para terminar. Terminei, continuei apresentando durante 4 anos na Praça do Centro de Convivência, em Campinas. E depois com esse projeto eu viajei 20 bairros. A proposta era viajar 20 bairros com o espetáculo pela secretaria. Então eu terminei de montar, fiz, né, e viajei para os 4 bairros, para os 20 Ô bairros. Joel, tudo isso é teatro de rua. Você de Isso, palhaço fazendo rua ou não? rua, sim, sim, rua. Todos os da Áustria, Viena, Alemanha, tudo teatro de rua. Eu já tinha, antes de ir para lá, eu já fazia um pouco, mas muito pouco, não palhaço de rua. Eu trabalhava na rua, fazer estátua viva, fazer sombra. Eu comecei a fazer isso de alto, uma pesquisa que eu queria fazer quando eu estava fazendo teatro em Campinas. Eu comecei a fazer por conta própria. Não tinha ninguém na rua que fazia isso na altura, no ano de 99. Então eu comecei a fazer e tentava ver alguém fazer, ninguém estava fazendo. E tinha pessoas que trabalhavam com teatro lá, enfim. Então acho que eu meti a cara bastante lá, comecei a fazer isso. É isso por enquanto. E depois, o que Ô mais? Joel, todas as pessoas, todos os artistas que eu conheço que trabalham na rua já se deram mal. Ah, Você tem alguma história de quando você estava fazendo rua e se deu mal? Sei lá, ou polícia, na ou verdade, cachorro veio morder, enfim. com cão nunca tive problema. Tive problema mais com o cão polícia. Porque eu fiquei 4 anos em cartaz. Eu digo cartaz da maneira de dizer, porque eu fiquei 4 anos apresentando numa praça do Centro de Convivência em Campinas. Poucas pessoas sabem. Os que sabem são os que estão alerta. E ninguém fazia. Ninguém fazia.
E eu todo sábado, todo mundo estava lá. E é uma feira livre, uma feira que tem artesanato, comida, coisas, né, velharias, antiguidades, artistas plásticos, tinha de tudo. Então eu fazia lá. E nesse mundo a gente já sabe que a gente não agrada a todos. Mas eu fiquei 4 anos apresentando lá. Então tinha, que eu cheguei a perceber, tinham 2, 3 pessoas que não gostavam da minha presença lá. E é engraçado isso que a gente tem que prestar uma coisa que a gente vai descobrindo, que as sombras, às vezes, né? As sombras, às vezes, as pessoas acreditam tanto na sombra, né, na escuridão, que às vezes a escuridão parece que vai vencer. Parece que vai. E o que deu? Me chamaram a polícia num belo de um domingo e foi bonito. É que não tem vídeo para registrar. Teve só fotos. De repente, um rapaz passou com uma máquina profissional, um aluno da Universidade de Campinas estava passando por lá e fez lindas fotos. Eu devo ter guardado não sei aonde. E nesse dia ainda eu estava todo de branco. O palhaço estava com a roupa toda branca. E nesse dia a polícia de repente chegou, porque chamou, porque eu estava perturbando o movimento. Aquelas histórias perturbando o movimento, nada. Era maravilhoso, 4 anos ali. E aí tinha uma roda imensa nesse momento em minha volta. Eu estava para começar a cena. E nesse momento a polícia chegou calmamente, aí as pessoas se ajuntaram e começaram a colocar dinheiro no chapéu, não tinha nem apresentando ainda. Foi muita emoção, foi muita emoção. E depois eu acompanhei a delegacia, aí teve pessoas que estavam lá comigo, foram comigo, acompanhei a delegacia, chegou lá, vai registrar que queixa. Ah, meu nome, onde você mora, tal, assim. Saí de lá, não aconteceu mais nada. Olha o absurdo. E isso deu um problema para o secretário de Cultura, foi grande. Foi grande problema para o secretário de Cultura, que ele veio falar comigo na feira, porque ele recebeu e-mails e muitas coisas de vários estados do Brasil. Ele veio falar comigo, sentou lá comigo um dia e conversou. Então, isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção. E aí, muitos ficaram sabendo, mas poucos vieram realmente saber comigo. É curioso, as pessoas gostam da sombra e acreditam mais na sombra do que na luz. É engraçado isso. A gente está vivendo um momento meio parecido com isso. O Michel está mandando uma pergunta aqui, Joel. Ele está perguntando se na rua você fazia um espetáculo ou era tudo no improviso com o público? Era só relação? Ou você já ia com um espetáculo pronto? Esse Michel, quem é ele? Fala dele. Ele é ator? Ele é palhaço? O que ele faz? O Michel Baldin, ele é palhaço. Ele fez curso de palhaço com a gente no Cirurgiões da Alegria. Michel. E ele tem um projeto lá na cidade dele, que eu esqueci o nome agora, Michel. Põe o nome aí, por favor. É Americana, né? Em Americana. Tá bem. Michel, é o seguinte. No começo, eu tinha um pequeno roteiro. Eu fazia um roteiro. Eu vou chegar... Eu tinha um roteiro. Eu criava um roteiro em casa. Mesmo que esse roteiro não seja escrito para você levar. Mas ele tem que ser um roteiro de ações. Então eu tinha um pequeno roteiro. Então eu fazia algo, ia lá com objetivo, vou fazer esta cena. Eu não ia totalmente. E os improvisos saía dentro daquele quadro. Entendeu? Depois que eu fui criando mesmo mais estrutura. Entendeu? Mas mesmo com pouca estrutura, eu sabia que eu chegava para fazer aquilo. Entendeu? Como a introdução e tal. Então, não era simplesmente, não sei o que eu vou fazer. Eu já fiz isso. E sei como que é fazer isso também. Então, o bom é a gente ir sabendo o que vai fazer. Mesmo que se for fazer um sombra, por exemplo, seguir as pessoas. É bom ter claro, olha, eu vou chegar e vou fazer isso. E aí, dentro disso, vai acontecer muitas coisas, aí você vai improvisar, né? É isso. Eu não sei se eu respondi. Eu quero saber um retorno. Ô, Joel, e dentro disso, como é que você foi parar em Portugal? Foi fazendo rua ou não? Você já foi direto para a ONG? Como que foi esse processo? Tá. Portugal foi assim. Eu vou abreviar. Inclusive, Joel, o Chico Catarino, que tá interagindo com a gente aí, ele está perguntando se tem vaga para palhaço brasileiro aí, que ele quer sair do Brasil
e botou um socorro. Rapaz, isso é uma conversa muito delicada. Eu não quero conversar aqui com você. Se você quiser conversar depois comigo, eu vou te orientar algumas coisas, porque a escolha é sua. Mas vou falar dos prós e dos contras, né? E tem os prós e os contras você vir para morar em outro lugar, entendeu? Eu Então acho que vamos de como você foi parar aí, você já emenda nesse assunto, Joel. tá bem. Então, eu tinha uma namorada que já tinha passado por Portugal nessa altura. Eu estava 2007, 2008 e 2009. Quando 2005 eu falei que um dia eu ia voltar para a Europa. Eu falei, eu tinha meu espetáculo, estava bem lá em Campinas, eu não tinha motivos nenhum financeiro, nenhum outro motivo de ganhar vida, eu não tinha nenhum para sair do Brasil, não queria, não tinha nada. E aí isso tava, alguma coisa estava me me puxando o tapete. Não é ninguém especificamente, é a vida. Eu gosto disso porque eu sou mais ligado em coisas invisíveis do que no que eu estou vendo, nessa estrutura do mundo. Isso é uma coisa mais profunda que isso que me apetece. As coisas mundanas não me apetecem tanto. Mundana no bom sentido, entende? Então, estava me puxando o tapete. E aí eu tive sonhos. Muito antes de 2005, que eu estava na Europa, em algum lugar que eu não sabia, que eu estava atuando. Isso, acho que 80 e pouco, 90 e pouco. E aí, algo estava me tirando, me puxando para sair do país. E aí eu falei, não, eu vou. Aí eu fiquei adiando, 2008 eu vou, 2007, 2008, 2009. Aí quando chegou 2009, eu falei, não, eu tenho que ir para algum lugar. E eu vou para a Áustria, Viena, que eu tinha meu ex-cunhado lá. Ele deve estar lá ainda. E, lógico, ele é austríaco. E aí eu falei, eu vou. Peguei minha mala junto, planejei, tive tudo um plano. Mala, vai na minha mala, vai a roupa de palhaço e a roupa de dança, porque hoje eu danço menos, um pouco menos, mas eu sou dançarino também. E com o número e tal, tudo certinho. Eu vou dar uma volta para a Europa, danço um bocado e depois eu volto. Mas aí, para eu voltar, eu tinha que refazer toda a minha vida, porque eu ia vender tudo, eu largar tudo, teria que entregar casa e tudo. E aí minha namorada não insistiu, passa em Portugal, passa em Portugal, passa em Portugal. Eu falei, pai, eu não quero passar em Portugal. Porque eu passei em 2005, eu cheguei na rua para me apresentar, era um vazio. Portugal é uma história que é uma... Quando eu falo isso, tem gente que duvida. Não tem uma tradição de palhaço na rua. Teatro de rua também, eles têm, mas é vagarosamente, é muito vago, muito pouco. Muito pouco, não é tão expressivo, entendeu? Pronto. Eu falei, não vou a Portugal, cidade linda, maravilhosa, achei bonito, mas eu falei, não vou. E ela insistiu, vamos, 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 vamos. Aí, até que eu não aguentei mais, falei, tá bem, eu passo lá. Aí quando chegou cá, cheguei em abril, 25 de abril, já fez 11 anos que eu estou cá. Estava de passagem, passamos um dia na Rua Augusta, que é uma rua principal, vi um brasileiro lá, não sabia que era brasileiro, cheguei, vi um estátua, falei, eu já fiz estátua, falei para ele. Aí ele disse, já sim, falei, sou, trabalho com isso, ator, palhaço, tá? Olha, vem aqui, estou ganhando na altura, ele ganhava 100 euros por dia. Em 2010. A coisa mudou muito. Ele ganhava 100 euros só sentado. É cansativo, mas tava. Tal, me insistiu, falou comigo, comecei. Ah, tá bom, tá bom. Eu não tinha roupa preparada para isso. Aí eu falei, tenho roupa de palhaço. Aí fiz palhaço, foi muito bom. E vi também, falei, aqui a malta gosta de gosta de estátua. Eles gostam de estátua. Aqui tem uma tradição, aqui tem uma ordem. Aqui vive em Portugal que ganhou o recorde já do Guinness mais de uma vez de estátua. Ele é daqui. Bom, o povo gosta disso, a Europa gosta. Falei, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro também. Os palhaços aqui não tá bom, mas posso fazer uma coisa que eles gostem para ver. Aí bolei uma roupa que eu tinha, tal, fiz estátua, eu fiz estátua com movimento, fiz uma estátua diferente, e fazia um roda para ver minha estátua da gargalhada. Falei, comecei a fica, depois fui ficando, conheci um brasileiro que tinha uma academia de dança, um estúdio de dança, me chamou para dançar lá, depois eu fui, depois a partir dele conheci um que trabalha na Operação Nariz Vermelho, onde eu sou integrante, conversamos, me apresentou, depois me apresentou a operação,
a vida foi colocando tudo isso e de repente apareceu uma audição que não estava programada, eles faziam só de dois em 2 anos. E de repente eu estava lá, fiz a audição, 50% era a minha possibilidade, que né, tive uma CUI, e depois passei e estou lá na operação na Nizameg. E a vida fez tudo isso porque eu não planejei nada disso. Não tinha nada no plano. Nada. E não conhecia Sensacional. ninguém. Isso é sensacional, Joel, porque eu sou uma pessoa também que vive nesse limite entre planejar e deixar a vida levar um pouco. Eu acho que a vida, a gente tem um propósito, mas a vida também, ela traz os desafios e nisso a gente vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai vivendo, né? Tem vários amigos meus aqui na live, o Dudu, que é um grande amigo meu, tá o Alan, tem o Rodrigo que falou, o Joel já foi preso aí fazendo teatro na rua. Rodrigo, ele acabou de contar essa história. Então, o Rodrigo, deixa eu ver aqui, eu não tenho muita habilidade com esse troço aqui. Isso, ele mesmo. Rodrigo Senden. Ele fala que eu fui preso. Eu não fui preso, só fui até a delegacia. Foi acompanhado, né, Joel? Foi acompanhado só. Ele tá brincando. Isso. O Gilson tá aqui também, parece que te conhece. Quem? E Gilson. O Gilson. O Gilson. Grande abraço, Gilson, querido amigo também. E muito legal esse movimento. Eu acho muito legal isso também, Joel, que eu coloquei na divulgação que falar de palhaço é falar da vida. E é bem isso, né, Joel? Porque cada momento a gente está de um jeito, a cada momento acontecem coisas, isso afeta o palhaço, né? Os movimentos políticos, o movimento social, enfim, o quanto esse palhaço está bem psicologicamente, tem várias coisas que envolvem um palhaço, né? É muito louco isso. O ambiente que você vive. Eu queria saber se isso, em você, teve uma influência logo que você chegou em Portugal, que você, pelo que eu entendi, você foi meio sozinho, assim, meio para ver o que dava. E como que foi esse processo, assim? Você foi se transformando, foi ganhando um carinho pelo lugar, como é que foi? Ou foi virando trabalho, você começou a criar raiz? Enfim, sei lá. Eu quando eu estava fazendo rua, antes de entrar para a UNV, eu tive um convite. Eu tive um convite para ir... Eu vou contar isso porque é muito interessante. Eu tive um convite de uma senhora, aqui fala-se rapariga, jovem, do Egito. Ela vive entre a Itália e a Suíça. Ela me viu na rua dançando. Aí, passado 2 dias, encontro ela no café. Ela e o namorado italiano. E a gente começou a conversar. Eu não falo italiano e nem inglês. Quando eu falo falar mesmo bem, não é... Aquele estilo brasileiro, eu vou me virar, né? Só que aí nós conversamos um pouco em italiano, que eu percebo. Então a gente ia bem, a gente falava ali o italiano, misturava um bocadinho de espanhol. Sim, perfeitamente se entendemos. E aí eu contei minha história, minha relação com o teatro. Ela viu dançando, falei que também era palhaço, e falei a minha relação com o teatro, a minha investigação com o teatro. Ela gostou tanto, como eu percebo, como eu organizo isso, como eu organizaria isso, ela entendeu. Por isso que eu falo, gente inteligente é a inteligência interna. Eu gosto muito que ela vale muito mais do que a inteligência de fora. Quando eu falo de fora, essa fora, sabe? A análise fora. Ela me viu, conversou um pouco comigo, ela percebeu o conhecimento. É isso que é bonito. Aí eu falando para ela como que é, né, minha investigação, como eu vejo teatro, como eu enxergo, como eu faço ou faria, né, dependendo da ocasião. Ela me convidou para ir para a casa dela, me mandou o bilhete, enviou o bilhete de viagem. Eu ia ficar durante 1 mês na casa dela. Eu ia ensinar para ela esse ano a dança, porque ela tinha um estúdio de danças do Egito. Cultura popular de lá. Então eu ia ensinar a dança. Ela contou para mim como funcionava. Eu ia ensinar esse ano para ela a turma dela. Eu ia dançar no evento.
E ela ia apresentar várias pessoas para mim. Ela falou, eu vou colocar você no foco. Eu falei, ok. Eu recebi o convite, aí estava ali. E aí chegou a audição da Operação Nariz Vermelho. E eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia trabalhar na Operação Nariz Vermelho. Para um amigo. Eu falei, olha, se eu não trabalhar aqui, eu não fico em Portugal. Porque eu estava de passagem, eu não tinha lugar para ficar. Eu não vim para ficar. Lugar nenhum. E aí o que aconteceu? Passei na audição. E isso comunicando com ela. Eu tenho a comunicação dela até hoje. Aí liguei, falei com ela, escrevi para ela. Falei, olha, eu já tinha falado, olha, eu fiz uma audição, assim, assim, isso. Ela falou, ok, é louvável com o que você vai fazer com criança hospitalizada. E aí acabei não indo para a Itália, senão estaria vivendo lá, em algum lugar lá, ou não. Foi isso. Então, aí eu fui ficando aqui, fui me adaptando, porque eu sou fácil, entre aspas, assim, a me adaptar. Fui percebendo, e tinha um amigo brasileiro que eu vivi com ele foi me dando as dicas, e eu fui gostando do lugar. Eu gosto daqui, entendeu? Eu gosto daqui. E eu acho que o fator principal foi eu me adaptar aqui. Eu gosto daqui. E aqui parece que eu estou em casa. Mesmo em casa. Ô, Joel, eu me sinto bem. Como é sensacional, assim, que legal. Inclusive, como que você viu? Tem uma diferença de humor, uma diferença do brincar, diferente do Brasil, diferente aí de Portugal? Você teve que se adaptar a algum estilo? Como que você trabalhou isso? Até a relação de Branco e Augusto, né? Para quem não sabe o que é Branco e Augusto, são dois personagens que os palhaços trabalham. Um é o... Repete, porque cortou um bocadinho. Cortou? Tá bom. Eu perguntei se você viu alguma diferença de humor, de trabalhar o humor. Essas conexões Brasil-Portugal. Se é a minha conexão ou é a tua conexão? Que está cortando o áudio. Vamos tentar de novo. A relação do humor, essa é a primeira pergunta. É diferente você atuar aí em Portugal, atuar aqui no Brasil? Você teve que se adaptar de alguma maneira? Como que foi isso? Não, é diferente o humor. É diferente o humor. Por causa da cultura. Se você vai para uma cultura diferente, tem piadas que não vai resultar. Então tem muita coisa que no Brasil resulta, aqui não. Por quê? Porque é cultural. Tem coisa de cultura, um palavreado. Então, os gestos é muito mais compreendido. Isso em todo lugar do mundo. Então, determinadas palavras você tem que readaptar. E tem coisa que você não deve falar. Então, isso dá motivo para meia hora de assunto. Então, tem que se adaptar, tem que conhecer onde você está, primeiro, para não sair fazendo logo de cara. Se você tem que ter alguém para te orientar. Senão você vai falar muita bobagem. E às vezes, no Brasil você não está falando, mas aqui você está. E às vezes também ninguém está entendendo. Peraí, que essa piada funciona muito bem lá, mas cá não. Então tem que... E não é tão difícil assim, só tem que... Opa, peraí, ver que ângulo estou, como estou, onde estou. Ok? É isso. Legal. E a relação Branco e Augusto, pelo que eu entendi, você trabalhou muitos anos sozinho. E o espaguete, ele é Branco, é Augusto, assim, na essência, né? Eu sei que a gente pode variar dependendo da ocasião, só para contextualizar para quem está assistindo, que de repente não tem muito conhecimento a respeito, os palhaços trabalham em relação de Branco e Augusto. Mais ou menos como eram os Trapalhões, o Didi e o Dedé. O Dedé é aquele mandão que ele é um idiota também, mas ele é um mandão, é aquele que acha que tem o controle sobre a situação e sempre está no comando. E o Augusto, esse é o Brancão. E o Augusto é o tonto, é o inadequado, aquele que erra, você pede uma coisa, ele faz outra, ele não consegue se ajustar, enfim. Há uns 5 anos atrás, ou mais, não mais, uns 8 anos atrás, eu sempre trabalhei com Augustos, sempre. Eu acabei desenvolvendo uma característica de Branco
Só que chegou uma hora, eu trabalho no hospital, às vezes ele exige que você saiba navegar nas dois, porque às vezes a criança assume esse papel de branco, ela que vira o mandão, né? Sim, Então sim. você vai entrar no quarto e fala, ei, palhaço, não vai entrar aqui não, meu. Então, e aí ela se põe naquela postura de eu mando aqui. E aí eu tive que entrar e estudar para... fui fazer vários cursos, encontrei vários mestres, um deles a Val de Carvalho, que, nossa, eu tenho uma gratidão enorme a ela, falei com ela esses dias. Ela, através de um trabalho com ela, eu comecei a entender a navegar no Augusto, Ok. no idiota, porque isso precisa, certo? Estou falando alguma bobagem? Não é isso, certo? Eu acho alguns que eu vi, que eu conheci, eu não sei como tá, não posso falar de todos. Por isso que quando eu estive no Brasil, vou dar esse workshop de novo, que eu quero ver se o ano que vem, como as coisas estejam correndo bem, para poder ir. O Augusto é naif. O cara branco é cara branca. Então, eu acho que... Eu vou contar uma pequena rapidinha aqui. Eu estive trabalhando num circo, numa altura, e conheci um palhaço das antigas. Vamos falar assim. O senhor, ele estava lá com seus 60 e tal anos. Ele gostava de beber um bocado. Mas bom. Bom palhaço. Por que ele era bom palhaço? A técnica dele era o próprio circo. Sabia tudo. Aí um dia, sentado no picadeiro, de dia, ele estava conversando comigo assim. Porque no circo eles usam o cara branco, às vezes eles falam o cron, né? Uhum. É o cara branco. Aí ele fala assim, ele tava falando pra mim, um Augusto para trabalhar comigo tem que ser um bom cron, porque senão eu engulo ele. Então ele tá dizendo, você tem que ser, além de ser Augusto, você tem que ser um bom cara branca. Sem conhecer bem as regras do cara branca, que o cara branco, eu falo cara branco porque é o branco. O cara branca. Porque se você não conhece o cara branca, você vai ficar, você não vai, o Augusto, você não vai entender o cara branca. Então, o cara branca, eu tenho umas anotações aqui. O cara branca, ele é um mestre, ele é o chefe, ele pode ser o pai, pode ser a mãe. O Augusto pode ser o escravo, normalmente empregado, filho, irmão mais novo, pode ser um animal, um bárbaro, né? Um cara branco civilizado, né? E por aí vai. Então, o que eu percebo às vezes, no ênfase que eu já vi muitos fazer tá na atuação, quer ser o Augusto. Porque recebe mais piada, recebe mais aplauso. Mas é engano. É engano. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa como Augusto tem muitas atitudes de inteligência, quer ser bom, e ele não é inteligente. O Augusto não é inteligente. Porque se ele for inteligente, ele tem que ser o cara branca. E a inteligência do cara branca é também tonta. Porque é muito inteligente, que acaba falando e fazendo coisas na garantia que está certo. E o Augusto não sabe. Então, como ele manda, ele dá uma ordem para o Augusto vai fazer, porque o Augusto não sabe. Ele não sabe. Então, isso é muito bom, vai e faz. E aí o Augusto, por quê? Porque o Augusto também ama ele, porque ele sabe que o cara branca tem o poder. O cara branca que ajuda ele, que sabe. O cara branco é inteligente. Então ele segue inteligência porque ele quer uma pessoa do lado dele inteligente, que ele ama. E o cara branco precisa dele, porque ele não sabe. E se ele não sabe, ele pode ser um bom escravo. Então, é um amor entre os dois. Há um amor entre os dois. De patrão e empregado, vamos usar assim. Então tem que ter bem E como dupla eles se complementam. Como dupla eles se complementam muito, né, Joel? Sim, se complementam aí. Então, para resumir um bocadinho aqui, por isso que há muitos anos que eu trabalhei muitos anos, depois de teatro, trabalhei muitos anos sozinho como palhaço,
sozinho, sozinho, sozinho. Depois fui pro circo, trabalhei em dupla. Depois eu fui trabalhar em palhaço de rua com esse amigo Senden. Trabalhei com esse Senden, trabalhei com os amigos dele lá em Campinas. Ah, legal. E fazendo dupla. Depois voltei de novo a ser só solo. Depois, quando cheguei em Portugal, solo. Depois voltei para a dupla de novo, agora como estou trabalhando. Então, eu comecei a estudar bastante a dupla. Porque eu vejo muito palhaço solo. Então, é por isso que eu falei, não, eu vou debrucei mais sobre esse curso que eu tive com um austríaco, né? Que passava toda essa técnica antiga, bem antiga de palhaçaria, né? E que é o Lawrence Venda, da austríaco. E aí eu debrucei sobre isso. Por isso que eu fui para o Brasil para dar esse workshop e quero voltar, né? Por quê? Porque é bonito ver dupla trabalhar. É bonito ver dupla. Não sei, isso é minha percepção. Tem poucas duplas mesmo boas. Eu trabalhei com um colega aqui, um alemão. Nós hoje estamos parados como dupla. Que é fantástico. Aí você fala, nós não treinávamos 5 horas por dia, nem nós ensaiávamos às vezes meia hora, 1 hora. Nós combinávamos, arquitetávamos. Quando a gente ia para a cena, aquilo fluía de uma beleza. Na primeira noite que nós fizemos, as pessoas chegaram e falaram, quantos anos vocês trabalham juntos? Então, aí você fala, existe um querer, existe os dois, a humanidade dos dois, né? A gentileza dos dois está ali. E a técnica, conhecendo a técnica. Então, a gente Então, por isso que é importante. Aqui no Mário Gatti, eu e o Eliseu estamos trabalhando lá desde 2016. E eu e o Eliseu, sabe essas parcerias que você encontra na vida? Sei. Ele é bem Augusto, eu sou o branco, né? Em vários momentos a gente inverte, ele também sabe navegar no branco. É bom. E é uma relação que parece que a gente se conhece há 50 anos, cara. É muito louco, porque tem vezes no hospital que a gente tem, claro, você vai fazendo, vai ficando com umas ceninhas prontas, Sim. Mas tem dias no hospital que a gente fica das 9 da manhã às 4 da tarde improvisando, só na relação. E é uma delícia isso, quando você tem um parceiro... Nesse tempo aí saem muitas cenas, se vocês forem apontar e guardar elas, vocês formam um espetáculo. Verdade. Vou colocar uma coisa aqui que eu falei para não ficar mal entendido. Nós não ensaiávamos tanto essas horas, não é porque nós não gostávamos e não queríamos, é que nós não tínhamos nós não tínhamos tempo hábil para isso, porque ele tinha a família dele e eu ainda era solteiro. Então ele tinha a família dele, eu tinha que respeitar o tempo dele. Nós não conseguimos. Mas eu te digo uma coisa, como já disseram para nós, se nós tivéssemos tempo para ensaiar com muito mais tempo, nós seríamos a melhor dupla europeia de palhaço. Eu digo, não sem nenhuma modéstia, porque eles conhecem bem a técnica. Muito legal. Sim. Então eu falo, Thiago, quando eu fui para o Brasil, da workshop, eu queria mesmo ver muitas duplas, muitas pessoas falaram, recebi notícia que, a minha dupla, eu quero... Então tem gente que tá carente, eu falo carente no sentido de ter uma boa técnica para se juntar com a sua dupla. Porque às vezes é bonito, faz e tal. Você precisa saber mesmo internalizar essa técnica e perceber para você poder jogar à vontade. Depois você brinca à vontade. É muito bonito. Ô Joel, o Alan está perguntando se aí em Portugal tem uma receptividade para o palhaço. Se é a mesma aqui do Brasil, se você sente que tem alguma diferença, isso do público, né? O que você acha aí? Vamos falar dos enfermeiros, da equipe hospitalar. É uma boa recepção? Como é que é? Quanto a palhaço nos hospitais, sim tem, porque nessa operação que eu trabalho já está mais de 15 anos aqui fazendo, entendeu? Mas é completamente, não tem uma... se ele fala da relação do palhaço ser bem recebido, desse ponto de vista dentro dos hospitais, os que eles já conhecem.
Agora, fora, já não é que não é bem recebido. Tem que ver que viés tem, porque o circo aqui, tem circo aqui, e o circo tem uma tradição de circo, as pessoas frequentam circo, e tem muita gente que já veio falar que tem medo de palhaço, adulto já porque foi palhaço do circo. O circo aqui não modernizou nada, o palhaço. Continua daquele mesmo jeito, de roupona e tal. Não tem o circo contemporâneo, o circo mesmo, lona, tradição, continua o palhaço ainda. Tem algumas coisas assim, que eu já cheguei a ver. Tem umas mudançazinhas, mas ela não chegou no circo grande que eu já vi. Eu tive aqui um ano que fui ver, ainda falta quebrar umas barreiras do tradicionalzão. Juntar um pouquinho mais, botar uma coisa mais moderna, sabe? Tirar um pouco de maquiagem, limpar umas coisas. Ainda eu sinto essa falta nos circos aqui. Então, tirando o palhaço do hospital, você tem que percorrer um caminho devagar. Aí volta a vida. Primeiro você tem que chegar. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? É isso que eu quero. Por isso que tem que examinar. Não pode. Aí que eu falo fora. Tem gente atuando como ator, como palhaço no mundo, mas está fora. Ah, eu sou bom, eu conheço tudo. Eu não sei, eu acho que é válido para quem faz isso. Eu não vejo assim. Eu acho que é importante saber o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Mesmo. Mesmo, tem que saber. Eu acho que o mais importante na vida é saber o que nós estamos fazendo nesse mundo. Que esse mundo, na verdade, não é o mundo, não é a Terra. Que a Terra tem a Terra, e nessa Terra tem mais de 7 bilhões de mundos. Sensacional, João. Ô, Saber João, nessa caminhada que você teve aí, teve alguém que mudou sua vida? Não, não precisa ser um palhaço ou um mestre, mas teve uma pessoa que te botou no trilho assim, você falou, pô, esse cara, eu sou grato a estar aqui, por exemplo? Tem alguém, ou uma frase que você ouviu de alguém, sabe aquela frase que vale $1 milhão? prazo eu já vi um monte. Mas eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Ou falei para uma ou duas, três pessoas. Eu não, eu não vou explicar, eu só vou dizer. Se alguém não perceber, depois pergunte para mim pessoalmente. De todas as imagens, de todas as imagens desse mundo, da minha família, da sua, da minha mãe, de todas as imagens do mundo, até a minha imagem que é refletida para as pessoas e para mim no espelho. Falando dessas imagens, a imagem do meu mestre é a coisa mais importante no universo. Aí eu digo, essa imagem é a mais importante perante todas as imagens desse mundo. Agora, eu sei que essa imagem ela é temporária. Mas o que vive lá dentro dessa imagem, que é atemporal, é que eu a amo. Então, ele, se eu for falar que de todas as imagens do mundo, aquela imagem é a única imagem que está presente frequentemente comigo. Porque dentro daquela imagem há algo maior. Então, eu só continuei aqui em Portugal porque eu recebi um chamado. E o chamado foi esse. Por isso que eu permaneci aqui. Na verdade, eu continuei minha vida aqui por causa disso. Porque a partir do momento quando eu
Eu recebi o chamado, eu conheci, eu descobri, eu sabia que eu estava, por que eu deveria estar aqui, o que eu estou fazendo aqui. Exatamente eu não sei, mas sei. Eu sei que não é buscando nada de ser nada externo. Faço, respeito a minha família, estou aqui, faço. Mas eu estou aqui por uma coisa muito maior. Todos estamos aqui por uma coisa maior. Mas o maior não é palpável e nem consigo vê-lo. É por isso. Sensacional, Joel. Joel, algumas pessoas estão falando para você falar só um pouquinho mais próximo do microfone. Ok. O Marcelo Cosa, também palhaço, gente boa. Aliás, é Joel o nome do palhaço dele. Ele deve ser uma homenagem a você, de repente. Pois, ele falou isso pra mim. Poxa, eu vou fazer o quê? Ele está perguntando como é que é a recepção aí do trabalho na rua e se o artista consegue viver somente passando chapéu aí, só de contribuição voluntária. Passar chapéu, para quem não sabe, você faz o trabalho, ao final você pede uma contribuição e isso chama passar chapéu para o artista de rua. Olha, Marcelo. Marcelo, é assim. Pensa a coisa da pandemia, tá bem? Vamos supor que não tivesse a pandemia, para ficar melhor, para você entender melhor. Daria se você tivesse... não daria para você vir e depender só disso. Falando em Portugal. Dentro de Portugal. Você tem que ter um pé de meia. Eu acho que isso mesmo foi para outro país. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. O que eu fiz foi mesmo... Mas também a gente tem que ver 2010, 2011, 2012. Eu presenciei crises aqui. Crise econômica de 2012 grandona. Crise grande. E vivia do dinheiro da rua. Então, você vai vendo que cada época vai mudando as situações financeiras, o governo, as coisas vão mudando, naturalmente. Agora, vamos supor que não tivesse a pandemia. Você consegue fazer a apresentação, né, em várias cidades. Mas, hoje, porque quando eu falo hoje, não existindo a pandemia. Mudou muito aqui, principalmente Portugal. Mudou muito, a rua ficou cheia de artistas, teve problemas com a polícia, mas a polícia aqui é tranquila. Mas teve problemas de uns ter licença, outros não, e não é uma coisa ainda legalizada. Então é um bocadinho, então a gente tem que ter aquele jogo de cintura e fazer, eu passei por isso, fiz, continuei fazendo, mas sempre tem que ter, aí você tem que conhecer, você tem que ter um respeito, não dá para chegar de uma vez, como no Brasil, outro diálogo, outra conversação, tem que conhecer alguém que está aqui primeiro, não dá para chegar fazendo assim, é melhor se informar, para ficar mais tranquilo. Então, é o que eu falo, assim, agora tem lá para a Europa, Itália, França, eu falo França, Alemanha, lá você vai ganhar mais, ter mais a possibilidade de apresentações, porque tem mais cultura de rua do que aqui. Mesmo cultura de rua, locais estabelecidos, normas, 15 minutos, 10 minutos de rua, porque às vezes tem artista, eu lembro que na Áustria, por exemplo, em Viena, eu tinha que fazer uma apresentação no máximo de 15. 10 era perfeito, mas no máximo 10 minutos, porque tinha outro artista à espera. Aí você ficava lá esperando, ele terminava, aí vinha um outro bonequeiro, você tem que esperar, aí espera um pouquinho, a pessoa dá uma volta, aí você fazia. Então tem. Só que eu fui numa condição que eu estava passeando, eu não estava dependendo totalmente do dinheiro da rua. Então eu acho que a gente tem que ir com reserva. É bom vir sempre para a Europa com uma reserva. Não venha só dependente do dinheiro da rua. Se você vir, você vai ter que trabalhar mesmo a todo vapor.
Porque... E outra, isso eu estou falando de trabalho a todo vapor. E tem mais um outro detalhe. Eu falo isso desde 2005, quando eu estive em Viena. Você não precisa ser grande artista. Quando eu falo grande artista, é mesmo aquele que passa 10 horas ensaiando, 5 horas. Não, você tem que saber fazer bem alguma coisa. Eu falo isso porque eu vi isso. Eu vi várias vezes artistas bons naufragar. Porque ele não sabe. Tem mais essa, eu tô falando isso porque todo por isso que eu falo assim, olha, meu workshop é bom. Meu workshop é bom, porque eu sei bastante coisa. Sei, não é porque eu sei que eu inventei, porque eu vi, experienciei. Isso é importante. Eu vi artista naufragar, aí eu vi o porquê que ele naufragou. Não é porque ele não sabia tocar um instrumento. Ele sabia, mas tinha outras coisas que ele não sabia, que ele não estava fazendo. E as pessoas param, vê, dão uma moeda e vai embora logo. Enfim, tem essas coisas. Então, se você sabe tocar um instrumento, precisa fazer muita coisa. Se você sabe dançar bem, se você sabe mexer com o boneco bem, qualquer coisa você sabe fazer bem. Não precisa fazer grandes coisas. Não precisa vir com um arsenal de coisas. Não é isso. Saber fazer bem uma coisinha. Sensacional. Joel, cara, que papo incrível. Eu ficaria 20 horas falando, mas o Instagram ele vai encerrar em 3 minutos. Vixe, marca. Eu quero primeiro... Isso, nós vamos ter que fazer outro. Eu quero agradecer você ter aceitado esse convite. Eu gosto muito de falar com você já no pessoal, agora na live, então, ficou incrível. Toda quinta-feira, 19 horas, vai ter um palhaço diferente aqui. A gente vai construir essa relação, que eu acho que os artistas, eles acontecem e pouco se fala da vida do artista. E esse papo está sendo ótimo. Então, curtam também o Palhaço Executivo, eu estou fazendo pela Ducovox com um amigo meu, que é o executivo. E, Joel, seus últimos... e amanhã tem uma live O difícil foi eu Pode conseguir falar. ver essa hora, porque essa hora aqui, geralmente, eu tô quase indo dormir, eu tô caindo de sono. Aí, ó, olha que incrível. Só tenho a agradecer. Amanhã, 17 horas, eu tenho uma live lá no Facebook, no PVL Limeira, com a Paula Bocaiúva, que está aí, inclusive. Joel, falta 2 minutinhos. 9 aqui. Suas considerações finais, está chegando na meia-noite aí, né? Pois. Bom, eu gostei muito, eu espero que a gente faça outra e quem aí, as pessoas que já apareceram, que não me conhecem pessoalmente, que não me conhecem pessoalmente, um dia eu quero estar em Limeira, no meu workshop em Limeira, tá bem? Em Araras, em Campinas. O meu workshop é bom, sem modéstia nenhuma. É ótimo. Sim, sabe por quê? Porque eu não estou acostumado a fazer muitos. Eu fico muito quieto, eu fico na minha, não estou muito necessitando de fazer. Eu acho que eu faço porque é o momento e eu sei o que eu estou fazendo. Então, espero estar aí, né, em Limeira, em Araras, fazer meu workshop para essa malta toda aí. E Thiago, espero a gente voltar aqui numa outra conversa e um grande abraço para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir ver as suas lives às 11 da noite, mas essa às 9 eu posso... Ou das 9 até amanhã, né? Amanhã, né? Isso, amanhã. Amanhã eu posso dar uma chegadinha aqui, um bocadinho, ver um bocadinho, falar um olá, porque é um horário que... Pronto, é um horário... Começa a parar um pouco, a descansar. Obrigado, Joel. Gente, obrigado a todos vocês que vieram aqui para a live também, sensacional. Passou uma galera aí, obrigado. Catarino, o Marcelo, o Dudu, nosso Alan, enfim, tanta gente, a Paula. Obrigado a todos vocês e até uma próxima. Sim, espera que esteja uma próxima. Eu não sei se... Agradeço vocês todos que estiveram aí. Não sei se valeu, se vocês aproveitaram alguma coisa que foi bom para vocês. Esperamos fazer outra e... Né, Thiago? Faremos, Joel. Já vamos combinar. Todos vocês aí, eu não conheço todos, vocês estão aparecendo aí, o Thiago que sabe. Um grande abraço, espero encontrá-los de novo para a gente conversar. Catarina, né?